Boa tarde, amados diáconos, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Quero dizer que estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Fiquei com a incumbência e um pedido de fazer o resumo da lição. Está aqui a minha lição, está aqui a revista e está aqui o livro que nós vamos estudar, Malaquias. Malaquias é um livro já um pouco conhecido para nós. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de fazer a exposição do livro inteiro de Malaquias. Apenas 4 capítulos, né? Não foi tão difícil essa missão. Mas eu gostei muito desta lição que fala da manifestação final da justiça divina. E é muito propício para o momento em que a gente está passando. Eu não vou dar a lição na íntegra, mas eu vou fazer um resumo de cada tópico e a conclusão final. Espero que não demore muito, não tomar também muito a sua tarde de domingo, mas pretendo abençoar a sua vida também com aquilo que eu aprendi da lição, principalmente da palavra de Deus. Eu vou ler o texto base que gostei muito, Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros soltos do curral. Lindo, lindo, lindo este texto. Falar da justiça divina no momento que estamos vivendo, e cá para nós só falamos disso. Infelizmente, parece que todo mundo só está morrendo de coronavírus, não tem outras enfermidades. Parece que o crime organizado parou, o tráfico de drogas parou, os tiroteios pararam, as mortes por outras questões e internações também, tudo parou por conta do coronavírus. Sabemos que isso não é verdade. Enquanto a pandemia está acontecendo, as outras coisas, as outras calamidades e maldades que já existiam continuam ocorrendo paralelamente. Uma prova disso, não é, amados diáconos? Foi o golpe que sofremos semana passada. Eu digo sofremos porque quando 1 ou 2 ou 3 irmãos é lesado, a gente sente também. Como pastor, eu senti muito também e fiquei triste pelo que aconteceu, que aconteceria com qualquer um. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Enquanto a pandemia está aí, o Covid está aí, levando pessoas para o leito e matando, as pessoas maldosas, os bandidos, a criminalidade, a má fé, continua acontecendo. Prova disso é aproveitar-se da noiva do Cordeiro, da noiva do Senhor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Vamos continuar na lição, falando da manifestação final da justiça de Deus. Eu vou no primeiro tópico que diz: a vinda do Senhor trará juízo para todos. É o meu pensamento também. Um dia, após pregar sobre o Apocalipse, o grande trono branco, uma irmã, ao me cumprimentar na ida para a sua casa, após o término do culto, ela me fez uma pergunta muito interessante, e foi a seguinte: pastor, não só serão os ímpios que serão julgados? Não só são os ímpios que serão julgados? Eu disse: não só são os ímpios que serão julgados. Todos nós estaremos diante do trono de Deus. Só que lá no dia do juízo, Apocalipse 20, ele vai tirar o livro da vida e um livro negro, o livro dos que estão na lista de condenação. Certamente o meu e o seu nome estará e já está no livro da vida. Então, a primeira coisa que devemos aprender com esta lição aqui, falando sobre a manifestação final da justiça divina, é que o juízo de Deus é para todos. Não é só para os ímpios que zombam de Cristo, que zombaram, essas coisas que estão acontecendo no mundo e que vem acontecendo. Não é só por isso. Não é só por isso. É por causa da maldade
mas todos serão julgados. A diferença é que nós seremos absolvidos em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui a profecia de Malaquias 3, do 1 ao 5, retrata muito bem isso. Eu vou ler só uma parte para a gente pular para o próximo tópico. Às vezes pedimos o juízo e a justiça divina para os outros, mas não imaginamos que, se não estivermos vivendo corretamente diante do Senhor e dos nossos semelhantes, este juízo também nos alcançará. Como declara o apóstolo Pedro, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso, antes de olhar o pecado e a maldade dos outros, precisamos primeiramente olhar para nós mesmos e perceber em que temos desobedecido a palavra de Deus. Eu estava comentando isso ontem também, interessante, com uma pessoa, que o juízo começa pela casa de Deus. Deus primeiro vai julgar a sua casa, depois os ímpios, embora tudo que esteja acontecendo. Vamos para o próximo, que diz: o juízo do Senhor contra a infidelidade do povo. É outra coisa muito importante, que a infidelidade do povo chega uma hora que é cobrada por Deus. Então seja fiel ao Senhor em todo tempo, porque mesmo sendo e pertencendo à família do Senhor, pertencendo à casa, à nação de Israel, eleito, o sacerdócio real do Senhor, certamente pagaremos por nossa infidelidade. A resposta disso está na parábola do mordomo infiel, né? E o Senhor Jesus diz o quê? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, falando para o mordomo fiel, tá bom? A apatia espiritual é a diferença dos patriados aos levarem a negligenciar os dízimos e ofertas na casa do tesouro, a fim de que houvessem mantimento aos levitas, mas os sacerdotes e os mesmos aos sacerdotes e aos menos favorecidos. É interessante falar de fidelidade no livro de Malaquias, porque é direcionado realmente que o povo deixou de dar oferta, e a oferta naquela época não era em dinheiro, não era em moeda, era em mantimentos, era o fruto da colheita, da plantação daquele povo, tá bom? Então, esse momento que estamos vivendo não pode afetar a fidelidade do povo de Deus nos dízimos e nas ofertas. Ser fiel a Deus não é só isso, mas se você é fiel a Deus, você vai ser fiel em tudo. Não tem meio fiel. Não tem como eu ser fiel em uma área e não ser fiel em outra. É igual num casamento, é um exemplo mais simples. Ou você é fiel ou você não é fiel. A mesma coisa com Deus, a mesma coisa não, além. Ou você é fiel em tudo ou você não é fiel. Então devemos ser fiéis. Isso eu não estou me referindo a uma dificuldade, a uma crise, a um momento peculiar na sua vida. Porque o Senhor conhece o coração que é fiel. Primeiro Ele quer que você seja fiel. As suas atitudes vão ser consequências daquilo que realmente você tem em sua mente a respeito de Deus. Então seja fiel, independente das circunstâncias e de acordo com as suas forças e também de acordo com a sua capacidade, para que também não seja um sacrifício de tolo. Por exemplo, nesse momento que estamos vivendo. O Senhor faz diferença entre os justos e os ímpios. Claro, e a própria palavra de Deus vai dizer que há vasos para a honra e outros para a desonra. E aqui fala da mordomia. A mordomia e a contribuição cristã são princípios bíblicos. O dízimo é um modo justo de contribuição. É um modo de justiça. Mas aqui é justamente falando isso, a separação dos justos e dos ímpios. Bem sabemos, Jesus também disse que naquele dia estarão andando dois, um será tirado, um será levado e um ficará. Dois no telhado, um irá ser levado, o outro vai ficar, certo? Então podemos pensar sobre isso e falar desse texto numa outra ocasião. A justiça final se estabelecerá para todos. A justiça de Deus também se estabelecerá para todos, tanto o seu juízo quanto a sua justiça. E a justiça de Deus é simbolizada na Bíblia como uma balança. E aquelas balanças dos armazéns antigos, eu trabalhei no armazém do Armazém Araújo, do Tavinho, lá na Bahia. Até hoje ele está lá, sempre que eu falo com a minha mãe, eu mando um abraço para ele. E ainda tem aquela balança antiga. Quando eu for lá, eu quero ter o prazer de tirar uma foto do armazém onde eu trabalhava. E tem a balança, aquelas antigas, que tem um ponteiro e tem tipo um símbolozinho de coração no meio daquela balança, que é onde aquele ponteiro para. E ali o peso está certo.
O nome daquele ponteiro se chama fiel. Aquele ponto da balança onde a agulha para se chama fiel. Não as eletrônicas, eu digo aquela de chumbo, aquela do peso. Então, o Senhor também é justo. Por isso que o proverbista Salomão vai dizer que o peso enganoso é abominável ao Senhor. A balança que engana é abominável ao Senhor. Jesus também vai dizer que não pode vender 2 pássaros pelo preço de 1. Né? Tudo isso faz parte da justiça de Deus. E eu vou ler esse ponto aqui também. Portanto, haverá um dia em que o Senhor fará o acerto de contas final e definitivo com todos os seres humanos. É aquilo que eu citei no início. Você vai em Apocalipse 20, você vai ver a resposta expressa, embora o autor não colocou, mas está... Não, ele cita também aqui Apocalipse 21, 4, que vai falar também da esperança, da nossa esperança. Mas dê uma lida Apocalipse 20 e 21, que essa profecia de Malaquias vai ser um pano de fundo para o grande trono branco, o dia do juízo de Deus. E nós que estamos no caminho da fidelidade, buscando a fidelidade, não precisamos estar com medo. Irmãos, nós não somos perfeitos. A justiça de Deus vai vir para todos. A sua misericórdia também. Para aqueles que se esforçaram, que lutaram, que mesmo que talvez em alguma área da minha e da sua vida, até o dia em que Jesus voltar, a gente não tenha conseguido vencer, mas o Senhor está vendo os nossos esforços diários, está vendo a nossa luta e renúncia contra a carne todos os dias, e certamente terá misericórdia daqueles que lutam para não ser quem é. Então eu luto para não ser quem eu sou diariamente, e isso também me faz alcançar a graça de Deus e o favor de Deus na minha vida, até no dia do juízo, contra qualquer coisa que eu e você tenhamos que lutar. Como eu disse, não somos perfeitos. O juízo de Deus vai nos atingir, mas a sua justiça também. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Esse é o resumo que eu faço da lição de Malaquias.